Olá, meu povo, todos bem? Pessoal, hoje eu quero gravar aqui um vídeo com vocês sobre o Apocalipse 4. Olha, eu já falei do capítulo 1 na semana passada, então se você ainda não assistiu, assiste lá o capítulo 1 primeiro no canal, e hoje você vai ter continuidade comigo aqui do capítulo 4. Poxa, mas por que não falo do 2 e do 3? Porque o 2 e o 3, ele está falando uma revelação ali para as 7 igrejas do Apocalipse, e eu quero deixar isso para o final. Então, nós vamos falar toda a revelação que João teve nos céus, e são coisas realmente tremendas que nós vamos falar hoje. Olha, hoje nós vamos falar qual o significado dos 24 anciãos. Por que na frente do trono de Deus tem um mar de vidro? Por que a igreja, aliás, quais flagelos que a igreja vai sofrer e que a igreja não vai sofrer? Há uma grande confusão a respeito da grande tribulação. E eu creio que há 30 anos que eu estudo Apocalipse, eu não estou trazendo aqui com grande profundidade, porque eu quero primeiro dar uma visão geral para você. Do capítulo 1 até o final, nós vamos ter uma visão geral. E depois nós vamos gravando pequenos outros temas separadamente para falar só sobre aquele tema. E aí nós vamos navegar por toda a Bíblia para revelar melhor cada um dos temas. Agora, de modo geral, você vai conhecer o Apocalipse de 1 até o capítulo 22. Cada semana eu estou postando uma parte desse conteúdo e eu te peço que você acompanhe comigo. Olha, será que a igreja vai sofrer todos os flagelos? Quais elas vai sofrer, qual que ela não vai? Outra coisa, quem são esses 4 seres estranhos que estão na frente do trono de Deus? Né? O que são os 7 Espíritos de Deus ali, as 7 lâmpadas que estão acesas na frente do trono? E o que é, na verdade, o livro selado, o livro com 7 selos? Então nós vamos aí iniciar também a falar a respeito dos selos do Apocalipse. Eu tenho uma revelação maravilhosa para falar sobre esse assunto. Então, vem comigo, não vai embora, fica comigo até o final desse vídeo, curta, por favor, compartilha, se inscreve no canal e manda depois esse vídeo. Se você achar que ficou bom, manda para alguém também para edificar a fé, tá bom? Que Deus te abençoe e vem comigo! Bom, então vamos lá. Capítulo 4 de Apocalipse, né? Como eu já falei, teremos aí uma revelação maravilhosa aí sobre os selos do Apocalipse. Fica comigo até o final para você participar comigo disso. E olha, pode comentar, coloca nos comentários aí qualquer dúvida que você tenha. Se você discorda, concorda, pode colocar nos comentários que eu leio todos, respondo todos eles. E vai ser muito legal se a gente puder participar junto aí, tá bom? Vamos lá. O que acontece no capítulo 4 de Apocalipse? João ouve aquela voz de trombeta, né? Ela o chama para ele subir até o céu, para ele ver o que acontecerá depois dessas coisas. Mas afinal, que coisas são essas, né? Depois dessas coisas. Abre-se ali uma porta no céu, deve ter sido uma visão incrível ali de João, preso na ilha de Patmos, e aquela máxima que diz, né, uma alma nunca pode ser aprisionada, nós somos livres, mesmo que nós estejamos aprisionados em cadeias. Paulo e Silas naquela prisão, eles louvavam e adoravam ao Senhor, mesmo estando presos em cadeias, eles conseguiram atingir o céu. E João, ali preso na ilha de Patmos, aprisionado ali por causa da injustiça da perseguição romana, o último dos apóstolos a estar vivo, mas ele não estava preso porque, olha só, o anjo o chama, aquela voz de trombeta maravilhosa que ele escutou no capítulo 1, o chama para subir até o céu. E ele vai. Que coisas são essas? Está escrito assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim, uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido falar comigo, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Se nós olharmos aqui o contexto, né, do que veio antes do capítulo 4, nós vamos ter, obviamente, capítulo 1, 2 e 3.
E no capítulo 1, no finalzinho dele, Jesus ele diz assim, ó, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, o que eu entendo aqui, né? Acontece aqui que o Apocalipse ele te traz uma revelação circular, né? As coisas elas não estão na sequência exatamente. Mas acredito eu que o capítulo 4 ele está dizendo aqui que essas coisas que João está vendo agora na sequência são coisas que acontecem depois que o Cordeiro de Deus é morto na cruz e ressuscita. Né? Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. E o Cordeiro de Deus vai mostrar para João as coisas que são presentes como as que acontecerão. Então, no Apocalipse, o tempo é algo tratado de uma forma muito peculiar por Deus aqui na revelação. Ele é tratado de um modo muito simbólico. Apocalipse todo é simbólico, como eu já falei em outro vídeo. Você não pode ler o Apocalipse tentando encontrar respostas literais para as coisas. Apocalipse ele deve ser lido de modo simbólico, quase que em sua totalidade. Então, o tempo ele não está exatamente na ordem, então você não vai conseguir achar uma sequência de fatos muito certinha, porque é um livro de revelação. E Deus ele vai revelando as coisas conforme a sua vontade, a igreja vai sabendo das coisas vão sendo reveladas. Enfim, João estava na terra e de repente ele escuta o anjo dizendo para ele: suba para cá. Né? Imagina você está ali numa oração, falando com Deus, e de repente um anjo aparece para você, começa a mostrar coisas tremendas. De repente você vê uma porta no céu. Oh, glória! E ali você sobe aquela escadaria daquela porta no céu e você chega lá e começa a ter agora revelações do próprio trono de Deus. Né? Então, quando João sobe, ele sai ali da prisão da ilha de Patmos, ele sai daquela visão que ele estava tendo ainda na terra e agora ele vai começar a enxergar o trono de Deus no céu. Isso é maravilhoso. Vamos lá. O trono no céu. Então, o que João enxerga lá? Coisas no céu. O aspecto do que ele vê era semelhante a jaspe e sardônico, que são pedras preciosas. Tinha um arco-íris no trono, parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Então pensa numa esmeralda verde, né? Porque só que com degradê, porque ele fala arco-íris, né? Então uma espécie de tons de verde, provavelmente, circundando o trono, parecendo uma esmeralda. 24 tronos com 24 anciãos. Teremos revelação disso aqui também. Vestidos de branco, com coroas nas suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, mostrando aqui o poderio, né, de Deus assentado no seu trono. Tinha 7 lâmpadas de fogo, que o próprio Apocalipse fala que são 7 Espíritos de Deus. Vamos falar um pouquinho delas também. Tinha um mar de vidro. Por tanto tempo eu fiquei confuso com esse mar de vidro. E nós vamos falar hoje no mar de vidro. Olha, não digo que eu tenho a revelação final, mas faz bastante sentido, né, o que nós vamos falar sobre o mar de vidro hoje aqui. Então fica comigo aí, não vai embora. 4 seres viventes com aparências muito impressionantes, esses 4 seres viventes. O que significam esses 4 seres viventes? Vamos falar deles também. Né? É o leão, boi, homem e águia. Né? Eles tinham essa aparência, cada um deles com essa aparência. Tinham 6 asas, eram cheios de olhos, adoram sem cessar. Né? E os anciãos que estão lá também adoram aquele que está sentado no trono juntamente com todos os anjos. Né? Glória a Deus. Né? Vamos seguir. O trono no céu. Aí, como que o versículo diz? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, no capítulo 4, o que acontece? Ele sobe até o céu, ele se vê tomado pelo Espírito Santo, e diante dele agora estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Por que parece importante a gente destacar isso? Porque parece que no capítulo 1, João ainda estava aqui na terra, tendo visões aqui. Né? Aparece ali aquela
visão impressionante de Jesus, né? Olhos com chamas de fogo e tal, né? Com aquelas revelações que ele está recebendo ali. Ele recebe as cartas para entregar para as igrejas, mas agora ele se vê tomado pelo Espírito e ele é como se tivesse com agora um óculos de realidade virtual e ele tivesse agora imerso naquela visão, né? Tomado totalmente. Ele se sentia que fisicamente ele estava ali, né? No céu. E eu quero dizer algo. O próprio Satanás pegou Jesus quando fazia jejum no deserto e transportou Jesus para o pináculo do templo, irmãos. Ele levou Jesus até um outro lugar fisicamente. Então, nada impede de João de verdadeiramente ter sido tomado pelo Espírito Santo e ter ido até o céu e ter visto essas coisas ali no céu. Deus mostrou para ele o céu, algo maravilhoso. Né? E ele viu o quê? Assentado no trono, né? Alguém, né? Com uma aparência muito poderosa também. E aí eu coloquei agora essa figura. Eu tentei de todo jeito fazer algumas imagens pela inteligência artificial, mas é tão complexo que nem a inteligência artificial conseguiu entender para fazer a imagem. Então eu resgatei algumas imagens da internet que não expressam o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, mas dá mais ou menos para entender, né? Um trono com um arco-íris em forma de jaspe em volta, a aparência poderosa de quem está sentado nele, né? 4 seres viventes, os anciãos em volta nos seus 24 tronos, a menorá, 7 espíritos de Deus, algo poderoso é o trono de Deus. Vamos avançando. Por enquanto ainda está só no começo, segura aí. Tem coisas muito interessantes para a gente aprender ainda. Então, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Essa pedra de jaspe, né, é uma pedra preciosa que ela é encontrada na terra, ela pode ser verde ou vermelha. E a sardônica, que também é uma pedra avermelhada, que ela tem várias linhas e desenhos bem singulares nela. Tá? Então, em volta do trono, tem um arco-íris parecendo uma esmeralda, que é uma pedra verde. É algo muito diferente que ele viu no céu, realmente uma revelação que não tem a representação aqui na Terra. Então ele procurou as palavras, né? João procurou as palavras que ele conhecia para descrever o que ele estava vendo lá no céu. Ao redor, né, do trono, estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. O que são esses 24 anciãos sentados em seus próprios tronos, vestidos de branco e com coroa de ouro? O que eu interpreto? Que esse 24, ele parece representar a antiga e a nova aliança, ou seja, 12 patriarcas, né, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então você encontra aqui em volta do trono de Deus toda a aliança de Deus, antiga e nova aliança, em volta do trono. Isso mostra que antes de Jesus e depois de Jesus, todos foram salvos pela graça salvadora dele, e aqui a representação do Antigo e do Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança. 12 patriarcas, 12 apóstolos, né? E coroa representa governo e representa também galardão. Então a Bíblia deixa muito claro, né, que nós reinaremos com Cristo. Haverá um governo, né, no novos céus e nova terra. Eu já falei sobre isso no vídeo que está no canal aí. Eu comecei de trás para frente, tá? Então você vai ver aí no canal que você tem o capítulo 19, o 20, o 21 e o 22, cada um no seu vídeo, separadamente. E aí eu fui para o capítulo 1 e agora estou seguindo em diante, vou até o capítulo 18 e depois volto no 2 e no 3. Tá? Fiz dessa maneira aqui a explanação. Se você quiser seguir na ordem, assiste o 1, assiste o 4, semana que vem o 5, o 6 e assim por diante, a gente vai chegar lá no 19. Mas eu te aconselharia a assistir o final, 19 ao 22, e depois você vem comigo nas revelações de 1 a 18. Tá bom? Bom, então,
somos reino e sacerdotes, né? Essas coroas, elas simbolizam ali o reinado e, claro, né, não deixa de ser também galardão, porque nós recebemos presentes do Senhor, coroas de ouro, representando também os galardões que receberemos na glória, no corpo transformado. Né? Vestidos de branco, por que vestido de branco? Claro que simboliza a santidade, né? Branco simbolizando a igreja santificada, lavada, remida no sangue de Jesus. Glória a Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele, né, do trono, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que a gente entende, né, aqui, né? O poderio de Deus diante do trono, saindo esse poder, e na frente do trono de Deus, essas 7 lâmpadas, simbolizando ali uma menorá, né, as 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus. Se você olhar lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, você vai ver que na terra, o tabernáculo, ele era uma figura das coisas que existem no céu. Então, foi determinado para Moisés construir o tabernáculo aqui na terra com as coisas que Deus ordenou, no mínimo detalhe para ele fazer. Não podia ser 6 lâmpadas, 8 lâmpadas, 5 lâmpadas, 20 lâmpadas, tinha que ser 7, porque no céu tem também os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, né, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, ele tinha que fazer tal como estava lá no céu. Então, você encontra lá Hebreus 8:5, versículo 6, a partir diz: diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. O que significa esse mar de vidro? O capítulo 15, versículo 2 de Apocalipse, é falado novamente deste mar, né? Lá ele está misturado com fogo. E em pé nesse mar, os que venceram a besta, eles tocam harpas que ganharam de Deus e cantam o cântico de Moisés. Então, essa visão aí do capítulo 15, desse mar de vidro, ela ocorre antes das 7 taças da ira de Deus. Claro que eu já falei que o Apocalipse não está em ordem, necessariamente não está em ordem, mas eu tenho a impressão que nesse momento há uma revelação de que haverá a glorificação da igreja antes do derramar das 7 taças da ira de Deus. Por que eu acredito isso, irmãos? Porque a Bíblia deixa claro que os filhos não sofrem a ira de Deus. Então, as 7 taças da ira de Deus virão sobre uma terra onde não haverá mais a igreja. A igreja terá sido arrebatada nesse momento. Então, filhos não estão sujeitos à ira. Tem dúvida? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, você encontra essa revelação de que os filhos não estão sujeitos à ira de Deus. Tá? Em sua graça, né, Deus não designou para sofrer a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, não se preocupe, sofreremos tribulações como já sofremos hoje, nem se compara ao período da grande tribulação, mas haverá um momento em que vai cessar a tribulação para o povo de Deus e estaremos com o Senhor no céu. E esse mar de vidro do capítulo 15, que começou a ser revelado aqui no capítulo 4, esse mar de vidro mostra ali aqueles que venceram a besta e ficaram de pé na presença do Senhor. Então, não desista, em nome de Jesus. Bom, também está dito que eles ganharam de Deus harpas, né? Deus, ele é motivo do nosso louvor, né? Então não tem coisa mais maravilhosa do que a presença do Senhor, né? Então eles têm nas suas mãos essas harpas que Jesus, né, nosso Deus, é o motivo do nosso louvor. Então louve a Deus em meio à tribulação, em meio às dificuldades, porque lá no céu os salvos eles continuarão louvando ao Senhor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Você viu aqui que o mar já não existia? Né? O que pode estar significando esse mar já não existir? Esse mar de vidro na presença do Senhor, como se fosse uma separação
entre os anciãos e Deus, havia aqui um mar de santidade de Deus que nos separa da presença de Deus. Mas quando nós recebermos a conclusão, a consumação de todas as coisas, você vê que os homens, né, salvos, que venceram a besta e a sua imagem, estarão de pé junto ao mar, já na presença de Deus, já o mar já não fazendo mais essa separação entre os homens e Deus. Mar, quando você vê essa palavra mar aqui também, ela geralmente ela indica ali o mar Mediterrâneo ou o mar Vermelho lá para o povo de Israel, tá? Então, não tem a ver com todos os oceanos do mundo deixarem de existir, né? Não faz muito sentido isso, até porque haverá novos céus e nova terra, vai ser feito tudo novo, né? Não tem mais essa configuração que nós temos hoje de mundo. Será um novo mundo, um mundo que Deus criou e que a gente tem uma breve revelação ali, capítulo 21 e 22, com alguns sinais do que é esse mundo, mas nada se comparando com o que realmente é, porque são coisas espirituais. Então, João não tinha palavras para descrever e ele falou o que ele viu, aquilo que Deus mostrou para ele lá. Então, vamos lá. Mar, ele me parece ser um símbolo de santidade, né? Um mar branquinho, claro como cristal, né? Mostrando que existe santidade na presença de Deus, né? E você vê no capítulo 15 que agora aqueles que venceram o pecado, a besta e a sua imagem, né, não se entregaram para o anticristo, eles agora não têm esse mar separando, mas eles estão de pé agora na frente de Deus ali, segurando as suas harpas, né? Então, esteja firme, porque nós seremos muito provados ainda. Vamos lá. No centro, ainda no versículo, capítulo 6, versículo, parte B, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Esses seres viventes não têm assim uma unanimidade entre os estudiosos cristãos sobre a identidade, quem eles são, esses 4 seres viventes. Existem algumas teorias, né? A primeira é uma classe especial de anjos que ministram diante de Deus, né? Você vê lá em Salmo 80, versículo 1, Salmo 99, versículo 1. Você pode também compará-los aos serafins de Isaías 6, aos querubins de Ezequiel capítulo 1, capítulo 25, capítulo 10, né? Aliás, Ezequiel 1, capítulo 1 e capítulo 10, né? Tem algumas diferenças na descrição deles, né? Mas são seres que Deus criou. Você pode também encontrar alguma revelação aí de que esses 4 seres representariam ali os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, nessa ordem, né? Eu não consigo encontrar muita base para isso. E a que eu encontro mais, me parece mais forte, né? É a representação da criação. É toda a natureza ali criada está diante do trono de Deus louvando ao Senhor. Você encontra ali no Salmo 19, versículo 1 e 2, Salmo 103, verso 22, o Salmo 148. Então você teria aqui os animais selvagens, os animais domésticos, a humanidade, as aves, né? Não teria aqui os peixes, os insetos, não teria aqui os répteis, né? Mas, como eu te falo, uma simbologia, e me parece que na presença de Deus ali, esses seres parecem representar, são cheios de olhos por todos os lados, né? A natureza é algo que glorifica a Deus, é algo que sempre aponta para Deus. Então, cheios de olhos por todos os lados, né? Então, por todo o mundo você vai encontrar alguma coisa que revela Deus, que mostra a grandeza de Deus, e eu fico mais com essa representação da criação. Esses 4 bichos aqui, estranhos, né? Representando a criação. Né? E aí eu coloco aqui esse Apocalipse 4:8, a parte B, que diz que dia e noite
repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então você tem os animais selvagens, os animais domésticos, a humanidade, as aves, né, glorificando ao Senhor o tempo todo. Então aqui na terra nós temos a representação do céu, assim como o tabernáculo feito na terra representa o céu, o que tem lá no céu. Eu fico com essa descrição de que a natureza, ela revela Deus também. Amém? Eu fico com essa. Pode comentar aí se você concorda, discorda, se tem uma quarta, uma quinta visão, pode colocar ela aqui para a gente ser edificado também, e quem sabe até falar sobre isso no próximo vídeo. O Salmo 148, né, que eu citei antes, ele fala em todos os versos sobre toda a criação, louvando ao Senhor. Então, o versículo 13 diz assim, ó, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Então, toda a criação, no Salmo 148, ela é chamada a adorar ao Senhor. O trono no céu, né? Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, aqui no céu, todos os salvos, aqui representados pelos 24 anciãos, adoram a Deus em unidade. Então, o que eles fazem? Eles entregam as suas coroas em atitude, né, de reconhecimento de que tudo veio de Deus e tudo é dele. Né? Romanos 11:36 fala, porque dele e por ele são todas as coisas. Então, o que os anciãos fazem? Eles receberam aqui o reino, receberam aqui galardões, mas eles se prostram diante de Deus e entregam, devolvem as suas coroas para Ele em atitude de reverência e adoração e dizendo que só Ele é digno de receber glória, honra e poder. Nós recebemos coisas de Deus, você recebe o seu salário, você recebe algum dom, você recebe alguma bênção, alguma graça, os seus próprios filhos, aquilo que a gente recebe não é nada nosso, nós não temos mérito nenhum, essas coisas vêm de Deus. Se não fosse Deus a nossa vida, nós não teríamos nada. Então, entregue, devolva ao Senhor, né, como exemplo desses 24 anciãos, dos 4 seres viventes, todos os anjos, toda a natureza, tudo louva ao Senhor. Então, o que eu e você precisamos fazer? Louvar e adorar ao Senhor, porque Ele sim é digno de receber glória, honra e poder. Glória a Deus. E, por fim, né, chegamos aqui agora no livro selado. Né? Então, o capítulo 4, ele termina aqui, né, com esse cântico aqui dos 24 anciãos, dizendo que Deus é digno. E agora nós vamos falar do livro selado. Hoje, o vídeo está ficando muito longo, então nós vamos combinar o seguinte. Eu vou te dizer que no próximo vídeo nós vamos já começar aqui falando a respeito do livro selado. Eu vou te dar só uma dica. Os 7 selos do Apocalipse, a abertura desses 7 selos, não estão em ordem cronológica. Eu vou te explicar o porquê disso. Não perca o próximo vídeo, que nós vamos falar somente sobre o livro selado. Eles não estão em ordem cronológica, tá? E tem aqui a revelação de quem abre, o que significa esse livro. Eu já te digo que não é um livro comum, esse livro tem uma característica e por isso que somente uma pessoa podia abrir esse livro. Então nós vamos ver essas revelações no próximo vídeo, tá bom? Se você ficou até aqui comigo, quero te agradecer bastante por você ter chegado até aqui. Por favor, curta, compartilha, né? Me ajude aí a divulgar esse canal, me ajude aí com o seu like, tá bom? E se Deus quiser, estaremos aqui de volta no próximo vídeo falando a respeito do livro selado.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça. Eu espero ter contribuído um pouquinho para o seu entendimento de Apocalipse. Talvez tenha gerado mais confusão em algumas coisas, porque não é fácil. Apocalipse não está revelado, então não é fácil realmente de entender. Mas estude a palavra de Deus, medite nela dia e noite, peça para o Senhor te revelar, mas eu deixo claro, não sou o dono da verdade, mas tenha certeza de uma coisa eu tenho certeza, Jesus está voltando, está muito perto a volta do Senhor, tá bom? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, Deus te abençoe. Fica com Deus, tchau!